3 horas. Fine, a gente pode começar? Podemos sim, professora, podemos. Pois então tá bom. A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É um prazer enorme tê-los aqui, para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos, né, durante pelo menos aí um semestre de trabalho árduo, mais outro tempo que veio antes desse semestre para a construção dessas ideias, tá bom? Então, com um enorme prazer que eu apresento o Feynman para apresentar, né, falar um pouco sobre esse trabalho. E aí ele vai ter o tempo de 30 minutos para expor os seus conhecimentos, e depois disso a gente abre para as perguntas, tá certo? Lembrando que quem for da biologia precisa colocar o nome, a matrícula aqui, para que a gente possa enviar para a coordenação da biologia, tá certo? Então, Feynman, é com você. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Augusto Faima. Eu sou licenciado em Ciências Biológicas na UFC e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Aspectos Tecnológicos e Metodológicos da Residência Pedagógica em Biologia, o caso dos licenciandos da UFC. Certo? Então, para começar, eu vou falar um pouco do que nos motivou, né, do real problema que fez com que nós realizássemos esse trabalho. Ele se iniciou durante a residência pedagógica, certo? Ao observar que o Conselho Nacional de Educação brasileiro, ele instituiu desde 2002 diretrizes, né, que contribuem para a formação de professores da educação básica, mostrando a necessidade da utilização de tecnologias digitais nessa formação. E ao se olhar o edital e todo o projeto da residência pedagógica, que veio a público em 2018, a gente percebe que há uma ausência, né, em qualquer pressuposto ou diretriz que diga respeito à utilização das TEDx nesse programa, né? No entanto, mesmo assim, seja por motivação dos residentes, né, que são os licenciandos que participam do programa, ou dos professores responsáveis pelo programa, ocorre essa utilização das TEDx. Então, a gente quis tentar entender um pouco mais o porquê disso e como que isso funciona. Então, devido a isso, nós fizemos a seguinte pergunta: como a residência pedagógica pode auxiliar na formação de professores de biologia para a inovação de metodologias e estratégias de docência com o uso das tecnologias digitais? Então, com isso, nosso objetivo seria descrever os aspectos tecnológicos e metodológicos utilizados pelos licenciandos que participaram da residência pedagógica, né, de biologia da UFC em 2019, ao desenvolverem essas práticas. Para esse trabalho, nós usamos 3 referenciais teóricos, certo? O primeiro deles foi a tecnologia e docência, onde nós trouxemos um pouco da utilização de novos equipamentos, de novos softwares, de novas tecnologias, de novas metodologias que estão aí justamente por causa das tecnologias digitais, e o conceito de tecnodocência que a gente pretende apresentar para vocês. Além desse referencial teórico, nós temos também o da residência pedagógica, onde a gente busca trazer um pouco de contextualização sobre ela, o histórico da residência pedagógica e a relação entre a residência pedagógica e as tecnologias digitais da informação e comunicação. Por último, o ensino de biologia, né, onde a gente vai trazer o histórico do ensino de biologia no país, principalmente, os referenciais teóricos mais utilizados dentro do ensino de biologia e as propostas metodológicas mais comuns. Falando um pouco mais especificamente agora da residência pedagógica, o programa ele foi apresentado oficialmente em 2018 pela CAPES, certo? Esse edital que foi apresentado, ele estava em desenvolvimento desde 2017 e ele veio para compor a Política Nacional de Formação de Professores. Dentre os motivos pelo qual esse edital foi apresentado, se dava aperfeiçoar a formação dos discentes de licenciatura, desenvolvendo projetos que fortalecessem a prática docente, certo? Ele veio como principal pressuposto de contribuir, né, e de complementar os estágios supervisionados que todos os cursos de licenciatura já têm. Então, ele foi um programa que atingiu, que era nacional, ele foi oferecido para todas as universidades, né, mas, infelizmente, nem todas as universidades que tinham os cursos de licenciatura conseguiram o programa, né, era uma quantidade limitada, no entanto, ainda assim era uma quantidade alta e esse programa foi utilizado em todo o país. Historicamente, esse programa ele teve a sua primeira proposta, né, a sua primeira ideia desenvolvida em 2017 em Pernambuco, certo?
onde foi criado um projeto de lei lá, onde foi criado um projeto de lei. No entanto, infelizmente, essa lei ela não progrediu, ela não avançou e não foi aceita. E o principal argumento relacionado a isso se dava por questões financeiras e a falta de construção de um projeto, de um processo legislativo para esse programa que vinculasse, né, tanto o país, os estados e os municípios relacionados a esse programa, certo? No entanto, além desse projeto de lei de 2007, em 2012 houve uma outra tentativa, dessa vez em Mato Grosso. Essa tentativa, infelizmente, também não obteve sucesso por diversas problemáticas políticas, principalmente relacionadas ao Mato Grosso e ao país, certo? No entanto, após todos esses problemas, em 2018 esse programa veio aparecer né, pela CAPES com o edital. No entanto, além de todo esse progresso da residência pedagógica de fato, já existem desde 2000 programas semelhantes, né, e que foram utilizados de base, provavelmente, para esse primeiro projeto que foi feito em 2007. Um exemplo deles é um programa que é voltado só para o curso de pedagogia, principalmente na USP e na Unifesp, certo? Que também tem o mesmo nome, residência pedagógica. E lá ele existe desde 2000 e provavelmente, né, ele foi um dos pressupostos, um dos influenciadores para a primeira criação desse programa, certo? O programa Residência Pedagógica, de fato, ele possui uma carga horária de 400 horas, né, onde dentre dessas 400 horas, 320 são atividades de campo dentro das escolas. Essas escolas, elas são escolas parceiras, né, que formam vínculos com as universidades que possuem o programa. E esse programa ele é dividido em diversos núcleos dentro das universidades. Então, cada curso de licenciatura que tem o programa, ele é denominado núcleo e ele faz parcerias com escolas específicas. Passando agora para o ensino de biologia, né, eu vou tentar contextualizar rapidamente sobre o contexto mundial e trazer um pouco mais do histórico do país, certo? A biologia, como muitos de nós sabemos, ela inicialmente era vista como área descritiva, certo? Então, por isso, o seu ensino ele era baseado totalmente em aulas expositivas, certo? É importante a gente levar em consideração que o ensino de uma área ele é totalmente ligado ao desenvolvimento daquela área como um todo e não seria diferente na biologia, certo? E em todo o mundo, principalmente na Europa, as ciências biológicas como um todo, elas foram sempre atrasadas por questões políticas e religiosas. Não só as ciências biológicas, mas todas as ciências como um todo, certo? Já no Brasil, as ciências biológicas começaram a ter mais impacto por volta de 1930, com o início do período Vargas, onde se começaram a se instituir programas de graduação dentro do país que eram denominados não de ciências biológicas ainda, mas de história natural, onde ainda nesse período ainda se falava basicamente de descrições, tanto de botânica como de zoologia, certo? No entanto, com o aumento, né, e com o desenvolvimento mais acelerado, tanto da microbiologia, da genética e da biologia molecular, por volta de 1950, aqui no Brasil, passou-se a ocorrer uma transição, né, entre dois cursos de graduação, que foi do curso de História Natural para o curso de Ciências Biológicas. Inicialmente, as primeiras universidades que fizeram essa transição foi novamente a USP e foi a Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, certo? E com isso, se pressupõe que houve um processo de transformação também no ensino de biologia. Infelizmente, essa transição no ensino da biologia ela foi um pouco mais lenta. Em 1982, quando houve a formação de um grupo, né, que desenvolvia diretrizes voltadas para o ensino das ciências como um todo, surgiu e ele contribuiu bastante para o ensino de biologia, certo? Contribuiu para fugir um pouco dessa metodologia expositiva que, apesar de tudo, ainda persiste hoje em dia, né? E com o tempo, a biologia ainda foi se desenvolvendo mais e hoje em dia os referenciais teóricos mais comuns é a aprendizagem significativa e as sequências de ensino por investigação. A aprendizagem significativa principalmente porque a maioria das pessoas de certa forma, trabalha um pouco a aprendizagem significativa, mesmo que não a conheça de fato ou tenha se aprofundado no assunto de fato.
A aprendizagem significativa é uma teoria desenvolvida por David Alzuba, e ele pressupõe que a educação ela deve se basear no aprendizado, nas informações que os alunos já possuem previamente. Então, todo o ensino, todo o aprendizado, ele é baseado no seu aprendizado anterior, certo? Já as sequências de ensino por investigação, ela é mais voltada para o ensino de ciências como um todo, onde você tenta induzir o aluno a chegar nas respostas a partir de informações prévias ou de informações mais simplistas, para fazer com que ele desenvolva o pensamento lógico a partir dessas informações. Além desses referenciais teóricos, a biologia como um todo ela se utiliza de diversas metodologias, certo? Rosassi, ela foi uma pessoa que listou uma diversidade de metodologias que elas já são utilizadas, principalmente no ensino de biologia. E aí, dentre elas, a gente pode listar a própria aula expositiva, demonstrações, aulas práticas, aulas de campo, discussões. Então, assim, a biologia é um aglomerado de diversas ciências e, devido a isso, e devido a diversas formas de ensinar essas ciências, ela possui também diversas metodologias aplicáveis. Falando um pouco agora sobre a tecnologia e a docência, a gente pode ver que nós vivemos atualmente na sociedade da cybercultura. Nós não conseguimos viver sem uma televisão, sem internet, sem o acesso às redes sociais, à comunicação digital, certo? No entanto, mesmo todos nós vivemos nessa cultura, nessa cybercultura, as escolas elas pouco trabalham as tecnologias digitais, né? Elas podem até trazer um projetor ou uma lousa digital, mas no fim, eles utilizam essas TEDx, essas tecnologias digitais, para reproduzir o mesmo que eles já fazem antigamente. É como se a maioria dos professores das escolas que utilizassem esses equipamentos, eles trocassem a lousa, o quadro branco, por um projetor que vai transmitir a mesma coisa que o professor iria escrever, certo? E com isso, há necessidade de desenvolver o uso dessas TEDx também na formação do professor, para mostrar para ele que ele não é só uma extensão de uma reprodução que você já faz continuamente, sim um mecanismo diferente que você pode usar de outras formas, certo? E com isso, eu trago o conceito da tecnodocência, certo? Que foi apresentado por Lime Loureiro em 2019, no seu livro, e ele traz uma integração entre as TEDx e a docência, certo? Apresentando como base epistemológica os modelos da inter e da transdisciplinaridade. A tecnodocência ela pressupõe que as tecnologias digitais elas podem transformar a educação, desde que elas sejam utilizadas de formas transformadoras e que contribuam para o aprendizado dos alunos. Agora eu vou apresentar para vocês a metodologia que nós utilizamos nesse estudo, certo? A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória, principalmente porque ela é uma metodologia que te permite abordar tanto dados qualitativos quanto quantitativos, né? E você consegue ter um aprofundamento maior sobre aquilo que você está estudando, porque você tenta de fato se aprofundar mais, conversar mais com as pessoas nesse caso, né, que foram entrevistadas, certo? Juntamente com a pesquisa exploratória, a pesquisa exploratória, na verdade, foi usada para um estudo de caso, e nesse estudo de caso foram utilizados todos os estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas da UFC que participaram da residência pedagógica desse primeiro edital de 2018. Sendo assim, os sujeitos da pesquisa foram esses estudantes de licenciatura em Biologia da UFC, certo? E nós tivemos uma amostra de 20 pessoas, foram 20 alunos que participaram do programa, e eles foram denominados no programa de residentes. Desses 20 residentes, 20% eles já atuam como professores hoje em dia, e 80% ainda são estudantes. 60% destes ainda não, 60% destes são mulheres e 40% são homens. 95% deles participaram do período completo do programa, que foi de 18 meses. E 5%, que nesse caso é apenas uma pessoa, participou apenas por um ano do programa. E esse programa ele funciona com estudantes a partir do quinto semestre, da metade do curso em diante, porque na metade inicial dos cursos de licenciatura, o programa vigente é o PIBIT, certo?
Então, a residência pedagógica ela trabalha em conjunto com o PIBID, até certo ponto. Dito isso, a coleta de dados ela foi feita a partir de um formulário online, feito no Google Forms. E esse formulário ele tinha 27 perguntas, dentre eles perguntas abertas e perguntas de marcar, certo? Nessas perguntas, haviam perguntas de dados sociais, né, com relação às pessoas que estavam sendo entrevistadas, e a maioria delas era voltada para a vivência dessas pessoas dentro da residência pedagógica. Como funcionava, o que era utilizado, dentre diversas outras questões. Aqui é só uma pequena imagem do início do formulário. Com relação à análise de dados, foi feita uma leitura interpretativa de todos os dados que a gente obteve, certo? Porque, como eu disse, a pesquisa exploratória, ela prevê isso, ela prevê que você não vai só adquirir os dados e utilizar os valores atribuídos, mas que você também vai ter uma possibilidade de interpretação daquilo que você está lendo. Então, com isso, nós fizemos também uma tabulação de frequências absolutas e relativas, e nós categorizamos todos esses dados que a gente conseguiu. Nós fizemos isso em 3 categorias: em equipamentos, sendo eles disponíveis e utilizados; em recursos, sendo eles também disponíveis e utilizados; e em procedimentos metodológicos, analisando tanto os objetivos quanto a finalidade da utilização de cada uma das metodologias. Certo? E com isso nós obtivemos um resultado que ficou dividido também em 3 etapas, né? Em equipamentos, recursos e em procedimentos metodológicos. Antes de começar a falar diretamente dos resultados, eu decidi apresentar o TIC Educação 2018 porque ele foi um documento em que nós usamos para basear e para comparar todos os dados que a gente obteve, certo? Esse estudo é do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC. Ele atua aqui no Brasil há muito tempo, eu confesso que eu não lembro desde quando ele iniciou, mas ele traz diversos aspectos relacionados à educação pública do país inteiro, tanto com relação a professor, quanto núcleo gestor, quanto com relação a alunos. É um documento bem abrangente que ele tem diversos dados que podem ser utilizados, certo? Trazendo agora um pouco dos resultados, eu trouxe primeiro os equipamentos. Quando a gente analisa esse gráfico, onde nós listamos todos os equipamentos que foram marcados, né, tanto pelos disponibilizados pela escola quanto os que foram utilizados pelos residentes, a gente vê que o projetor, o computador e a caixa de som foram os equipamentos mais disponíveis e também os mais utilizados pelos residentes. E isso mostra 2 coisas, né? Isso mostra que tanto a escola quanto o residente, eles estão mais preparados para as aulas expositivas, certo? Seja por ser o mais comum, tanto nas escolas do país, seja por ser o modelo de ensino mais propagado também nas licenciaturas. Apesar de nenhuma das licenciaturas preconizar as aulas expositivas, infelizmente é o que a gente mais vê, tanto pelas aulas que a gente tem com os nossos professores, quanto pelo nosso período de formação, certo? Além disso, a gente pode ver também que houve uma tentativa de adequação dos residentes aos equipamentos da escola. Então, alguns utilizaram também microfones, alguns utilizaram também smartphones. No entanto, 2 equipamentos que estavam disponíveis, eles não foram utilizados, como, por exemplo, a lousa digital e o tablet. E muito disso muito disso é atribuído ao fato de não ter uma formação tão contínua e tão eficaz com relação ao uso das TEDx nas licenciaturas, certo? Há um estudo feito também por Rossace em 2011 que ele mostra que a formação do país nas licenciaturas como um todo, elas não abordam de fato, nem de forma tão aprofundada, a utilização nem a formação para a utilização das TEDx, certo? Existe também um estudo semelhante a esse, tanto na UES quanto na UFC, e eles apontam também uma defasagem e às vezes até a inexistência de disciplinas que abordem esse tipo de tecnologias para a formação do professor. E a gente pode perceber também, analisando esses dados, que esses valores eles são semelhantes aos que foram obtidos pela CETIC em 2018, quando eles apresentaram aquele documento para a gente. Então, assim, é uma problemática que não acontece só na residência pedagógica, mas que ela ocorre também em todo o país.
devido a todo o sistema educacional do país como um todo, né? E algo que eu não trouxe aqui no slide também, mas que é muito importante, é a qualidade desses equipamentos, certo? A gente vê que, tirando o projetor, a disponibilidade de todos os equipamentos ela era maior do que a utilização. Isso pode se dar também devido à precariedade dos equipamentos nas escolas, né? Muitos estudos eles mostram que os equipamentos ou eles são extremamente ultrapassados ou eles já estão quebrados. No entanto, mesmo assim, eles são listados por órgãos públicos, estaduais, municipais e até federais. Então, também existe essa questão que deve ser levada ao se analisar esses valores. Com relação aos recursos, a gente conseguiu observar que a internet era o recurso mais disponível nas escolas, mas, mesmo assim, eles não eram os mais utilizados. O recurso mais utilizado, para quem não sabe, eu esqueci de citar anteriormente, mas os equipamentos são, de fato, os hardwares que são utilizados, e os recursos, eles são basicamente os softwares ou sistemas que nós utilizamos nesses equipamentos, certo? Voltando a falar dos recursos, a internet ela era mais disponível, mas os reprodutores de vídeo eles eram mais utilizados. E isso casa perfeitamente com os dados dos equipamentos, né? Porque nós observamos lá que os equipamentos mais utilizados eram o projetor e o computador. O que nos dá a entender também que os residentes eles tinham um maior interesse em utilizar recursos audiovisuais, que são extremamente importantes para o ensino de biologia. Principalmente se nós levarmos em conta a necessidade de abstração em muitos casos e a de estudo de questões que não são visíveis a olho nu, como a própria microbiologia ou genética ou biologia molecular, certo? A gente vê também nesse caso que todos os recursos eles foram utilizados até certo ponto pelos residentes, o que reforça também uma adequação dos residentes aos recursos que a escola tinha a oferecer, certo? A gente percebe essa baixa utilização no YouTube e principalmente nas redes sociais. E um ponto que a gente pode levantar com relação a isso é que alguns estudos eles demonstram que os professores eles possuem dificuldade ou até às vezes uma falta de interesse em se aproximar um pouco do aluno, né? Tem uma dificuldade de misturar a questão pessoal da questão profissional. E as redes sociais seriam um meio termo que muitos deles não teriam interesse em dividir, né? Então, isso é uma das explicações pelas quais as redes sociais são tão pouco utilizadas. Já com relação ao YouTube, nós podemos falar também da problemática relacionada à internet. Muitas escolas no país, a grande maioria atualmente, possuem internet. No entanto, não se sabe a real qualidade da conexão dessa internet. Então, muitas vezes, os professores eles optam por baixar o que eles querem apresentar previamente. Então, isso pode ser uma das explicações pela baixa utilização do YouTube. E, novamente, esses dados eles foram todos comparados com os dados da CETIC e foram também muito semelhantes, o que mostra que o parâmetro estadual, né, o parâmetro municipal, pelo menos, não está muito diferente do parâmetro federal, dos comparativos federais. E, por último, nós trouxemos os procedimentos metodológicos. Esses procedimentos metodológicos eles foram divididos em três análises. Tanto a como o residente ele queria usar as TEDx, como aquilo influenciava o aluno e qual era o objetivo do professor ao trazer essas TEDx, certo? Inicialmente, o que os residentes traziam eram apresentar vídeos, apresentar ilustrações, slides, documentários, animações, e com 5% nós temos a apresentação de um quiz, certo? Olhando esse gráfico, assim, de cara, a gente consegue perceber que há um interesse muito grande na utilização de recursos audiovisuais, o que, novamente, encaixa perfeitamente com os dados analisados tanto nos equipamentos quanto nos recursos. Quando a gente analisa a influência que essas TEDx elas tiveram nos alunos, elas mostram que o objetivo principal era criar um processo de imaginação, ajudar na visualização do conteúdo, resolver dúvidas, auxiliar na troca de saberes, despertar interesse e gerar participação. O que mostra que as TEDx, até certo ponto, elas conseguem, mesmo que não sejam utilizadas da forma como seria melhor, digamos assim, elas ainda trazem benefícios para a educação como um todo. E, além disso, nós trouxemos também a finalidade da utilização dessas TEDx. Então, muitos residentes argumentavam que o principal objetivo para utilizar
As TDICs era auxiliar na abstração, na aprendizagem do aluno, facilitar o aprendizado, melhorar o andamento ou o caminhamento da aula, gerar uma interação maior entre os alunos, entre o professor e progredir no conteúdo. E a gente consegue perceber que algumas dessas informações, elas também se encaixam com o que as TDICs geraram no aluno, mostrando mais uma vez a eficácia da utilização das TDICs no ensino de biologia. Com isso, nós conseguimos, só listando de fato o que eu já tinha falado como um todo, né? 95% das metodologias utilizavam os recursos audiovisuais, elas auxiliavam na compreensão, aprendizado e reforçavam o objetivo final dos residentes. No entanto, mesmo trazendo essas TDICs, os residentes, em sua maioria, eles trazem uma metodologia expositiva, mesmo utilizando as TDICs, mostrando que as TDICs como um todo, elas eram pouco utilizadas para desenvolver uma aula mais horizontal ou que gerasse uma discussão entre professor e aluno ou entre alunos e alunos, como na utilização de um quiz, que foi o único que fugia um pouco da aula expositiva e que foi citado no estudo. Certo? E é importante perceber isso porque a gente reforça a ideia de que as TDICs, por si só, elas não transformam a educação. As TDICs, elas são ferramentas e que elas precisam ser utilizadas por pessoas que querem transformar a educação, e nesse caso, os professores. Certo? E com isso a gente reforça mais uma vez a importância de uma formação continuada, tanto dos professores que já atuam, como professores que ainda estão em formação para a utilização dessas TDICs. E com isso, relacionado às considerações finais, a gente consegue perceber que a docência como um todo ela é isolada e ainda é centrada no saber específico e na ação do professor, certo? No entanto, elas utilizam as TDICs. Então, é basicamente uma automatização de uma aula expositiva que já era comumente utilizada há muito tempo. Com relação à integração entre TDICs e docência, a gente percebe as TDICs como uma ferramenta que auxilia no aprendizado do aluno e que facilita a conexão entre o conteúdo e o cotidiano do aluno, principalmente se a gente levar em consideração, mais uma vez, que nós já vivemos numa sociedade da cybercultura. E a gente consegue inferir com tudo isso que as TDICs integradas à docência, elas contribuem para uma melhoria na educação, mas se faz necessário uma formação contínua de professores para o uso correto dessas ferramentas. E é isso, pessoal. Essas são as minhas referências. Esse monte de referência. E é isso. Muito obrigado. Obrigada também, Feynman. Adorei, excelente apresentação. Eu acho que suscita vários elementos para discussão. Então, quem quiser fazer perguntas, a hora é agora, tá certo? Tem vários, não sei se está vendo aí, mas tem um monte de gente aqui falando que está perfeito, parabéns, muito legal, né? Muito bacana. Aí eu queria que vocês fizessem perguntas, colocassem a gente assim em xeque, ia ser bem legal. Não sei. Porque só a Alice me perguntou, a Alice Andrade me perguntou por que só 27 alunos. Alice, na verdade, foram 20 alunos e só foram usados 20 alunos porque era uma quantidade de bolsistas em que eu consegui contatos relacionados à residência pedagógica, né? A residência pedagógica como um todo, ela teve 25 residentes, o da biologia em específico. No entanto, eu só consegui contato com 20, então foi a amostragem que eu tive para utilizar. Inclusive, é uma das questões que eu levanto no trabalho como um todo, né? Que se faz necessário analisar também a residência pedagógica de outros cursos e até de outras universidades para que se tenha uma análise mais completa sobre a utilização das TDICs no programa. Aí o Vanderbeck está perguntando, você consegue ver? Deixa eu procurar. Qual seria a sua sugestão? Pronto. Qual seria a minha sugestão, certo? Para ampliar o engajamento dos professores com essas novas metodologias? É muito complicado, principalmente porque a aula expositiva ela é muito cômoda, né? E não só para o professor, mas também para o aluno. Eu acho que o aluno ele também é muito complicado atualmente porque ele está muito tranquilo e cômodo realmente na aula expositiva. Mas é necessário realmente ter um maior embasamento realmente relacionado a essa área sobre o que é aula expositiva de fato, se eu estou realmente, se aquele aluno realmente está aprendendo algo, se ele está só memorizando uma série de dados.
e de que forma aquilo realmente influencia tanto os alunos quanto o professor em si, né? E aí aspectos que são muito interessantes de ler é realmente a questão da aprendizagem significativa e a das sequências de ensino por investigação, que elas conseguem fugir um pouco disso, e mesmo assim são metodologias de fácil aplicação, digamos assim. Agora, Vandenberg, posso falar também, né, Feynman? Com certeza, professora. Pronto. Existem formações que ajudam você a pensar fora dessa caixa que a gente está acostumado a pensar, né, da aula expositiva, da gente repassando conhecimento para o aluno, né? Então, existem informações que possibilitam a gente pensar de outras maneiras. Uma delas é essa que o Feynman colocou no trabalho vinculado à tecnodocência. Na UFC, a gente tem uma disciplina que é a tecnodocência presencial e a tecnodocência AD. Mas a gente vai abrir mais espaços para que a gente possa trazer essas formações para pessoas que não estão só vinculadas ao UFC, mas fora também, diante de uma necessidade, uma demanda disso, né? Então, a gente precisa primeiro pensar que existem outras possibilidades sem ser a aula expositiva. E aí, precisa ter uma formação para poder sair um pouco dessa caixa e aprender novas formas de agir, né? Mas uma delas está vinculada com essa coisa da aprendizagem significativa que o Feynman está falando, mas existe também uma proposta vinculada à ideia de Papert, por exemplo, com o construcionismo, né? A própria ideia de interdisciplinaridade, quando a gente traz mais de um professor de outras áreas do conhecimento para atuar conjuntamente em sala de aula. Então, esses elementos, eles fazem com que a gente comece a abrir a nossa mente e a ver e se situar de uma forma diferente na sala de aula. Eu acho que tem mais gente perguntando. O que te levou a tal assunto, o Fai Maligno? Pronto. Eu fui um dos residentes, né? Eu participei do programa Residência Pedagógica. E, assim, quem me conhece há mais tempo, principalmente, né, sabe que eu sempre tive esse viés mais ligado à parte de tecnologia também. E foi algo que eu percebi, né, que no edital da CAPES ele realmente não havia nada relacionado a isso. E eu sempre tive interesse em trabalhar um pouco disso no ensino. E na escola onde eu fiz a residência, a gente tinha um pouco de dificuldade relacionada a isso, especificamente. Então, foi um dos motivos pelo qual eu tive interesse em fazer esse trabalho também. Muito bom. Está colocando que a tecnodocência é perfeita demais. Legal, eu acho que já deve ter participado, né, Ria? Eu acho que eu me lembro de você. Alice diz também que vale também da dedicação do professor, né, de querer mudar e se melhorar como professor. Eu acho, com certeza, porque se não tiver, com certeza. Se o professor não tiver vontade de fazer, o que será de nós? Se enfiar isso na cabeça do professor, não vai, né? Mas pode dizer. Mas cabe também reforçar a importância, né, da valorização do professor como um todo, para que esse interesse realmente de melhorar também faça parte disso, né? Não é só simplesmente querer, né? Também tem uma série de problemáticas políticas de valorização do professor também ligadas a isso, que não é a única coisa, mas que a gente também precisa levar em consideração. Massa, Faime, adorei essa sua colocação, porque essa questão política ela é muito séria, muito grave, a gente precisa levar isso em consideração também, mesmo porque nós professores, precisamos nos unir para lutar por aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente fica fechado na nossa sala de aula, com os nossos alunos que entram e saem, e a gente não conversa entre si para poder se fortalecer politicamente, né? Com certeza, professora. É mais ou menos isso que eu realmente queria dizer. O Fai Malvado diz assim: sei que você teve formação técnica na área de informática, então sabe bem utilizar as tecnologias aplicadas em aula. Você acredita que seus outros colegas estão tão preparados quanto você? Olha, eu acredito que o que eu posso aplicar do que eu aprendi na minha formação técnica relacionada a isso são coisas básicas e que, assim, não são bichos de sete cabeças, que a gente realmente pode aprender tendo uma formação muito mais simples, voltada para uma utilização de computador ou de uma ferramenta específica para a utilização do ensino. Então, as pessoas, os licenciados como um todo também são perfeitamente capazes de fazer essas mesmas coisas. Pois é, e ainda tem um detalhe, Fai Malvado, que eu não sei qual é o seu nome de verdade, mas estou chamando pelo apelido. É o seguinte,
A gente fez uma pesquisa anterior, e aí foi com outros bolsistas, outras pessoas vinculadas ao laboratório, dentro da UFC, tá certo? E a gente foi saber o que é ofertado para os alunos da UFC em termos de formação para uso da tecnologia, né? E a gente teve a gritante, eu diria, surpresa de que existem pouquíssimas disciplinas vinculadas ao uso da tecnologia, né? E a maioria delas assim, optativa, com exceção do curso de biologia, por exemplo, que tem uma disciplina obrigatória, mas mesmo assim são disciplinas que são ofertadas no final do curso, lá pelo 7º, 8º semestre. Então, a tecnologia, sendo uma disciplina que poderia ser transversal e perpassar por todas as outras disciplinas, isso acaba não acontecendo, né? Acontece da mesma forma como as disciplinas pedagógicas, né, para a licenciatura. Às vezes elas ficam assim, distribuídas nos semestres, mas é muito difícil uma disciplina da biologia conversar com uma disciplina de didática, por exemplo, né? E isso não é uma característica só da licenciatura em biologia, mas de todas as licenciaturas da UFC, né? E se eu for ampliar o escopo de todas as licenciaturas do Brasil, né? Isso acontece com muita força. Então, a gente precisaria repensar um pouco o currículo que a universidade está colocando para o uso dessas tecnologias e para se refletir sobre esse uso, que, na minha opinião, é a parte mais importante. Deixa eu ver aqui. Ver se tem mais alguma pergunta. Tem um monte. O Francisco, o Augusto Nobre perguntou se a gente pensou em fazer alguma relação com a neurociência educacional. Quando a gente fez o projeto, né, a gente não pensou em fazer nada mais voltado assim, para a neurociência educacional. E eu nem sei também se a gente teria conseguido, né, principalmente relacionado a essa problemática da pandemia. Mas já seria uma ideia para estudos posteriores, tanto meu ou de alguma outra pessoa que se interesse por essa área, que poderia usar de base esse estudo também. Eu acho que o Famaneiro fez mais perguntas aqui, não? Deixa eu ver aqui. Essas tecnologias que facilitam a exposição da informação para o aluno não podem acabar atrapalhando o desenvolvimento de uma boa didática verbal do professor? Acredito que todos os alunos já tiveram uma má experiência com uma aula que teria mais recursos, que supostamente deveria ser de mais fácil absorção. Legal. Paima? Oi, tô aqui. Pronto. Podia ter caído, eu fiquei assim, oh meu Deus, a internet, né? Não, tudo certo. O que é que tu acha da pergunta do Famaneiro? Com relação a acabar podendo atrapalhar, né, a formação, a didática verbal. Assim, se ela for utilizada da forma como a gente apresentou, não é para o professor ele perder essa didática verbal. As tecnologias digitais, elas são um complemento do que o professor vai dar em sala de aula. Então, não é para você ter uma ferramenta onde a ferramenta vai dizer tudo e gerar toda a interação entre os alunos, né? Ela é um equipamento, ela é uma ferramenta que vai te auxiliar na sua aula e na sua conversa ou discussão com os alunos. Então, não é para isso influenciar ou diminuir ou atrapalhar o desenvolvimento da didática verbal do professor. O problema maior, a meu ver, é quando a gente faz uma aula acontecer, ou várias aulas acontecerem, só de forma verbal e expositiva, né? Eu acho que a gente já está tão cansado disso, que a gente vem de quantos anos aí? 12, 15, 20 anos na escola, né, no ensino superior, só recebendo informação do professor o tempo todo, né? Então a gente já está adestrado a ficar sentado numa carteira e a ouvir o que o professor tem para falar, né? Quando a gente usa a tecnologia, portas e janelas são abertas para a gente trabalhar de formas diferentes. Então, a gente não precisa abrir mão de todas as aulas expositivas, mas se a gente abrir mão de algumas delas, eu acho que seria bastante interessante, não só para nós como professores, mas para a aprendizagem do aluno, né? E aí, a gente possibilitar, com o uso da tecnologia, que os alunos criem, que eles investiguem, que eles errem e que eles reflitam a partir do erro que eles cometeram, né? Então, eu acho que a tecnologia, nesse sentido, ela ajuda muito mais do que simplesmente quando o aluno está sentado na carteira, né, e está navegando pelo celular, viajando para outro lugar diferente daquilo que o professor está falando, né? Realmente é um desafio.
Mas quando a gente inverte essa situação, né, a gente tem experiências maravilhosas de que há engajamento dos alunos e, sobretudo, há uma aprendizagem significativa, né, das pessoas que participam desse processo e saem das disciplinas com informações que não precisaram ser memorizadas, mas ficaram internalizadas na estrutura cognitiva. Então, isso é muito bacana quando você olha para a tecnologia num formato diferente, pautado em propostas diferenciadas de metodologia. Perfeito. A cantora, ela perguntou também se... Pera, foi ela? Deixa eu encontrar. Pronto, ela perguntou ali se é mais dificultoso trabalhar com as tecnologias com os estudantes ou em conjunto com outros professores, né? E aí é um assunto que é um tanto complicado, a gente não abordou alguns desses dados no nosso estudo aqui, na apresentação e no trabalho como um todo, mas nós também fizemos algumas perguntas relacionadas como era a relação dos residentes e da utilização dessas TEDx com relação aos professores, com relação à coordenação das escolas. E, dentre todos esses aspectos, o que mais tinha dificuldade, né, o que mais era marcado com relação à dificuldade de interação, era justamente com os professores. Muitos deles já são um pouco mais velhos, ou já estão, não julgando, mas já estão de fato acomodados, relaxados, e eles não têm o interesse de mudar um pouco essa visão, ou de trabalhar o ensino ou a aula dele de uma forma diferente. E é aí que entra também, né, que a gente reforça a importância dessa formação continuada, mostrando e ensinando também para esses professores mais antigos sobre como utilizar essas ferramentas, como isso pode influenciar na qualidade da aula dele. Massa, me disseram que o nome dele é Amaury. Muito obrigada, Amaury. Pronto, adorei suas contribuições, viu? Muito interessante. Estou vendo a Tâmila aqui, querida, que saudade de você, viu? Também acho a tecnodocência maravilhosa e você também, viu? Fez um trabalho de TCC comigo anteriormente, então não posso deixar de agradecer, além dela ser maravilhosa mesmo, né? Deixa eu só fazer uma colocação, Feynman, que eu acho que é muito Sim, importante, tudo bem. que é assim, a Alice coloca, não é uma substituição do professor, é para ser um auxílio, né? Eu acho, para todo mundo, não só para a Alice, que a tecnologia ela pode ir além de simplesmente auxiliar, além de ser simplesmente um complemento da aula, né? Se a gente inverter a história, ela pode ser o centro das atenções e possibilitar a reflexão desse aluno, a construção do conhecimento. Porque muitas vezes a gente tem a necessidade, eu vejo isso muito nos alunos da tecnodocência mesmo, eles chegam lá com uma necessidade de se colocarem como professores e apresentarem os conteúdos. Se não tiver apresentação de conteúdo, né, e a gente falando com slides e repassando com vídeos, a gente não se sente professor. Mas a gente pode ser professor quando a gente coloca desafios para os nossos alunos vencerem. Isso aí é fantástico, porque eles ficam envolvidos com o processo de aprendizagem deles, com o conteúdo que vocês querem que eles aprendam, e a gente se coloca também de uma forma mais aberta, porque uma vez que a gente joga o desafio para os alunos, a gente não imagina quais são as perguntas que eles voltam para a gente. A gente não tem ideia daquilo que eles vão trazer para nós. Então, a gente tem que estar mais preparado do que nunca em relação aos conteúdos e às tecnologias, né? Do que normalmente a gente tem que estar quando vai dar uma aula expositiva. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela vai além da ideia de auxílio, de complemento de sala de aula para chamar a atenção do aluno ou qualquer coisa assim. Ela é muito mais profunda do que isso. Aí tem mais da Gretchen aqui, né? Ela perguntou: você acha que é mais dificultoso trabalhar com as tecnologias com os estudantes ou em conjunto com outros professores? Good question. Sim, essa foi a pergunta que eu até falei, professora, sobre uma das questões que nós fizemos no formulário e que a gente viu, né, que tem uma dificuldade maior de trabalhar com os professores, realmente. Ok, eu pensei que você estava respondendo a anterior, desculpa, Fábio. Não, sem problema. Aí a Letícia tem, ela concorda, são ferramentas que auxiliam o professor e podem dinamizar mais a aula, né? A Augusta pergunta: você acha que após a situação mundial, o uso da tecnologia pode tomar, né, maior importância no cenário nacional? Augusta é minha tia, obrigado, tia. Ah, que lindo. Com certeza, eu acho que já tá tendo uma importância ainda maior do que já tinha, né?
muitas coisas, muitas empresas, trabalhos, escolas como um todo e muitas universidades estão utilizando já as tecnologias, né, principalmente a digital, para suprir essa necessidade de que as pessoas precisam se isolar, de que elas precisam ficar em casa, principalmente devido a essa pandemia, né? A preocupação que pelo menos passa na minha cabeça é devido a locais, a países que nem todas as pessoas possuem esse tipo de ação, né? Então, algo, por exemplo, muito legal da UFC é que até agora ela ainda não, pelo menos até o momento, né? Ela ainda não voltou às suas aulas, mesmo que à distância, justamente por ter, até certo ponto, né, pelo menos, ter esse mínimo de consciência de que nem todas as pessoas elas conseguem ter esse acesso à internet ou a conexões para ter essas aulas à distância. Então, concordo, acho que é extremamente importante, mas acho que tem que levar em consideração também essa problemática relacionada à falta de acesso de algumas pessoas. Muito bom, Augusto. Eu acho também que cabe à universidade, pelo menos à UFC, vamos falar aqui localmente, né? Sim, sim. Dar um suporte tecnológico para as pessoas. Eu acho que todos os alunos da UFC deveriam ter uma internet provida pela UFC, né? A UFC deveria dar. E deveria dar condições tecnológicas para os alunos utilizarem, né? Então, na minha opinião, Com todos os certeza. alunos deveriam ter um notebook dado pela universidade. É pública, a gente precisa trabalhar em prol dessa situação, né? Porque senão a gente vai ficar, precisa usar tecnologia, mas tem gente que não tem, né? E aí, como é que faz? Exatamente. Mais ou menos isso. Aí a Alice coloca assim, interessante, acho semelhante um pouco com a aprendizagem, a parte da aprendizagem cooperativa, onde o professor acaba não sendo tanto o centro das atenções, e sim a cooperação entre os estudantes. É isso aí, Alice. Bem dentro desse esquema mesmo. Agora, a proposta é que a gente tenha mais de um professor atuando ao mesmo tempo. Então, a cooperação vai ser entre os alunos, entre os professores que estão atuando e entre professores e alunos. Aí o Araújo pergunta: as TDIC são de direita, de esquerda ou neutras? Adorei. As TEDx, elas não possuem, né, um viés ideológico. As TEDx, até onde eu li, até onde eu sei, elas se baseiam em uma melhoria na educação, principalmente. Então, assim, a educação também não deveria, né, ter um viés ideológico. E ela não tem. Então, é importante ressaltar isso, que não tem isso de direita, esquerda ou neutro. A educação é um processo de formação contínuo e que ele está presente em toda a sociedade. É isso aí, perfeito, Faima, é isso mesmo. E tecnologia é tecnologia, né? Inventaram a bomba atômica, né, por uma invenção lá da questão do núcleo do átomo, né? E aí? Quando inventaram isso, utilizaram para o bem ou para o mal, fizeram o que com isso, né? A gente tem que pensar em relação à nossa Exatamente. ética, né? O que a gente vai querer fazer? Como é que a gente vai querer utilizar essa tecnologia, né? A história da faca, você pega a faca para cortar o pão, mas pode pegar a faca para matar alguém, Deus me livre, né? Então, depende de quem usa. A gente tem várias coisas aqui que subiram, mas Muita tem uma coisa. pergunta do Robério. Faima, você já ouviu falar em ensino híbrido? Araújo, esse nome não me é estranho, mas eu confesso que eu não me lembro do que se trata o ensino híbrido de fato. Eu já ouvi esse termo, mas eu não me lembro o funcionamento ou os processos relacionados. Pronto, mas, Robério, o ensino híbrido é quando ele trabalha com as modalidades presencial e à distância, de forma mesclada, né? Então, a gente, de certa forma, quando está numa aula presencial, que faz uso, por exemplo, de redes sociais para comunicação com os alunos, ou outras atividades no Google Classroom, ou em outros ambientes, a gente está trabalhando basicamente como uma proposta de ensino híbrido, tá bom? Aí tem várias colocações, muito bem, parabéns. Driblou mais que Ronaldinho, olha essa Gretchen é o maior barato, viu? Arrasou, meu orgulho, olha.
A Ivaniza coloca, concordo, professora Luciana. Ainda existe, num grande número de professores, principalmente da educação básica da rede pública, uma enorme resistência ao uso da tecnologia. Eu diria que é meio que proposital, certo? Eu falar um negócio desse aqui, daqui a pouco eu sou linchada, meu Deus. Mas é por conta dos estudos políticos Foucaultianos que eu faço com o professor Robson. A gente trabalha de forma interdisciplinar, então de vez em quando eu acabo pensando assim nas questões de governamentalidade, biopoder, controle do governo sobre as nossas ideias, controle das mídias sobre os nossos desejos, e aí eu acho que os professores em sala de aula ou na escola pública, eles são um pouco manipulados, porque o professor ele fica no meio do caminho nessa história política, né? Ele atende às necessidades dos alunos, mas ao mesmo tempo ele tem que atender às necessidades do governo, né? Porque a educação é um aparelho ideológico do Estado, e aí pronto, a gente enveredaria aqui por outra webconferência. Com certeza. Precisaria de muito tempo para falar sobre isso. Sim, é uma discussão bem polêmica, né? Pronto, Robério, tá aí, é isso mesmo. Estou pesquisando sobre ensino híbrido no mestrado. Muito bom. Olha, você colocou Gretchen a cantora, eu não sei quem é você exatamente, Gretchen. Que bom que você está com saudades. Ah, legal. Pronto, Ivanisa, você viu, né? Oh, legal, parabéns. Ah, Gretchen, é por isso. Ah, muito bem, Ariane. Agora eu já sei. Agora está tudo esclarecido. Gretchen, a cantora, só podia ter sido você mesmo, né? Muito bom. Tu sabia, Faima, que era ela? Não, não sabia. Descobri agora também. Ah, legal, gente. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Estou adorando as conversas. Ah, gente, não tem aqui, né, no bate-papo, mas tem muita gente me perguntando se vai ter disponível para assistir em algum outro lugar, né, e tal. E assim, a professora ela está gravando a apresentação porque a coordenação das ciências biológicas pediu. E assim, eu não sei ainda como é que a professora vai disponibilizar, né? Mas se tiver a possibilidade, a gente pode disponibilizar o link para alguém que quiser ver. Então, se vocês souberem de alguém que tem interesse em algo do tipo, a gente pode passar depois de alguma forma. Ah, com certeza. Depois eu pego o link e te envio, Faima, e você pode distribuir para quem você quiser, tá certo? Tá bom, tá ótimo. Pronto, teve um aspecto, Faima, da sua apresentação que eu achei tão interessante de observar, que foi dos três gráficos que você falou sobre metodologia, o segundo gráfico, para mim, ele foi bastante significativo. Se tu puder botar lá, eu agradeço. Deixa eu encontrar ele aqui. Depois esse, depois esse, depois. É o segundo, E, né? Pronto, esse. agora é mais um. Mais um? É, pronto. Ah, então não é esse. Deixa eu ver se é o próximo. Não, esse aqui já é o último. Então é o do meio. Pronto, esse é o do meio. Deixa eu ver o anterior. Ai, meu Deus. Pronto, é esse daí. Então, era o primeiro, na realidade, né? Isso, exato. Tá. Então, aqui, ó, tem apresentar vídeos, apresentar ilustrações, apresentar slides, apresentar documentários, apresentar animações. Quer dizer, se a gente for olhar esse universo aqui, a maioria, sim, é disparada, está vinculada à ideia de apresentação, né? Então, Sim, pensa, exatamente. né, a tecnologia mais como uma forma de apresentar o conteúdo para o aluno, porque a biologia é bastante visual e precisa disso, mas, ao mesmo tempo, né, a gente poderia estar refletindo, pensando e desconstruindo essa ideia no sentido de que como a gente poderia fazer uma aula de biologia que a gente não tivesse que apresentar, mas que os alunos tivessem que construir, né? E Sim, aí exatamente. fica a pergunta para vocês pensarem. Vixe, Maria, tem ó,
o orgulho da titia e da vovó, coisa mais linda, né? Maravilhoso. Quando tem essa relação, né, da universidade com a família, eu acho muito bacana. Veste a DC do prédio? Esse é o meu irmão. Ah, muito bem. Melhor sniper do Code BR. Porra, obrigado. É de jogador para jogador, né, não? É isso mesmo. Ah, muito bem, adorei a discussão, Letícia. Melhor Ranger do Neverwinter. Olha aí, menino. Coisa de jogo, total. Aí a Tâmila coloca na forma de quiz ou construção de vídeo pelos alunos? Pois é, Tâmila. Eu acho que se for fazer quiz, por que não coloca os meninos para fazerem o quiz, né? E se for construção de vídeo, por que os alunos não constroem vídeo? A Ariane fez um trabalho desse com os alunos e teve resultados Sim, bastante significativos e foi muito interessante no sentido deles aprenderem mais sobre biologia, né? Então, às vezes a gente fala assim, ó, a gente precisa utilizar computador. Mas se você comprar bolinhas de isopor, comprar palitinhos e construir algumas ideias biológicas por meio desses materiais, você também está utilizando tecnologia, né? Ela não precisa ser só digital, porque nas escolas a gente tem essa problemática que você bem levantou, né, Feynman? Que falta sim, equipamento, né? exatamente. E são sucateados muitas vezes, né? Demais, demais, demais. Existe, no estudo que eu citei até, né, eles traziam alguns exemplos de que eles visitavam escolas que tinham, por exemplo, uma sala com 40 computadores, e assim, dos 40 computadores, 2 ligavam, né? Então, assim, como utilizar isso, né, desse jeito que se tem o plano? É muito complicado, de certa forma. É bastante difícil, com certeza, né? E a gente precisa levar em consideração esses aspectos, porque por que a gente vai ser obrigado a utilizar uma tecnologia que muitas vezes a gente não tem em mãos, né? Ainda assim, eu acredito que se a gente trabalhar com a criatividade do professor, a gente pode inovar, inventar, fazer coisas diferentes para poder tirar os alunos dessas carteiras que eles ficam sentados aí 4 horas por dia, 8 horas por dia, né? Exatamente. Muito Isso. bem, gente. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Vai, mas você quer fazer as suas palavras finais? Sim, eu quero. Eu vou fazer alguns agradecimentos. É bem rápido, senão eu choro e aí não vai dar certo, Ah, tá bom? Eu queria agradecer primeiro a minha mãe por toda a criação, por me mostrar a importância dos estudos e dizer que eu sou quem eu sou hoje graças a ela, certo? Agradecer também ao meu pai por sempre ter se esforçado para se manter perto, mesmo morando em outro lugar, por sempre ter me ensinado o poder da escolha e sempre ter me dado esse poder da escolha. Agradecer aos meus avós como um todo, por sempre terem torcido por mim, sempre estarem comigo. E aos meus tios como um todo, sou muito grato a todos eles. Agradecer a minha namorada, que está comigo há 5 anos, o que deve ser muito difícil, e eu agradeço ela por isso. Eu sou muito grato por todo o companheirismo que ela tem comigo, todo o carinho, e eu amo muito você. Agradecer pelo meu grupo de amigos mais antigo, né, que ele se chama Lixo do Lixo. Foram eles que fizeram esses vários Faimas aí, esse Faima Verso. Eu queria agradecer a todos eles, né? O Amauri, que é meu amigo desde fundamental, o Delano, o Jeffs e o Matheus Silva, que são meus amigos desde o ensino médio. E também ao Vitor Hugo e o Léo, que também fazem parte do grupo. Queria agradecer também aos meus amigos da biologia, né? Os colegas de Malaquias, por toda essa graduação que a gente passou junto e que alguns ainda estão passando. Todo esse esforço ele teve influência de vocês e eu agradeço muito também a vocês. Alice, Ariane, Cláudio, Larissa, Maiara, Mariana, Matheus, Otávio e o Rian. Queria agradecer também a Mata Branca, que é a empresa Juntos da Biologia, projeto que eu participei por 2 anos, aprendi muito e também espero ter contribuído muito para o programa como um todo. Queria agradecer aos últimos amigos, né, assim, que eu conheci, mas que já são muito importantes para mim, já me ajudaram muito, que são os meus colegas de laboratório, o Vandberg, o Anderson, o Bruno e a Mirelle.
Sou muito grato por todos os ensinamentos, as risadas e as saídas que a gente teve junto. E por último, queria agradecer a professora, né, por ter conseguido me orientar e me acompanhar mesmo durante toda essa pandemia, com toda a atenção que a senhora teve, e eu consegui fazer esse trabalho. E o meu muito obrigado. Eu é que agradeço, Fábio. Você é um aluno maravilhoso, muito dedicado. Todas as vezes que eu pedi as coisas para você, por mais desafiantes que fossem, você dizia, não, professora, posso fazer sim. Você conseguiu fazer 3 capítulos teóricos em um TCC. Nossa, não é para qualquer um, não, viu? Escreve muito bem, né? E muito responsável, sempre ali presente quando a gente marcava, mesmo diante dessa pandemia. Então, eu agradeço você também pela oportunidade de ter aprendido com você e de ter, né, me deliciado com as suas ideias, tá bom? Eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui. Olha, ainda tem um monte de gente que mandou. Depois você pode olhar todas as uhul, né, que mandaram aqui no chat. Sim, Muito sim. legal. Olha, tá aí, ó, com a mãe professora de português, né? Se escrevesse mal, era peia, né? Muito Realmente. obrigada, viu? Ah, é muito legal. Eu também achei a parceria com ele maravilhosa. Ele é uma pessoa muito doce, então é muito fácil de lidar, né? Tranquilíssimo. Amei, viu, Fábio? Muito obrigada. Eu que E agradeço. pronto. Deixa eu só agora fazer a leitura, gente, da declaração, tá certo? Que eu vou encaminhar para a coordenação, tá bom? Então, todo mundo fica aí de ouvido em pé para ouvir a nota do Fábio. Então vamos lá. Declaro para todos os fins que Augusto Faymann Dias Nobre apresentou publicamente por webconferência, às 15 horas do dia 24 de junho de 2020, a monografia intitulada Aspectos Tecnológicos e Metodológicos na Residência Pedagógica em Biologia, o caso dos licenciandos da UFC, como requisito para finalização da atividade e trabalho de conclusão de curso no período letivo de 2020.1. O aluno obteve nota 10 pela realização do trabalho, foi minha orientação, tendo sido considerado aprovado na atividade de trabalho de conclusão de curso. Parabéns, meu querido, você merecia isso mesmo, viu? Sua Muito dedicação obrigado, foi professora. 100%. Olha aí, vixe, mas agora choveu de Agora está todo mundo falando. pronto, legal. Aqui. Muito bem, gente. Eu falei do começo, né, tal. Se vocês queriam receber alguma declaração da biologia, se vocês quiserem, a hora é agora, tá certo? Bota o nome aí por completo e o número de matrícula, tá bom? É bom vocês colocarem o nome e o número de matrícula juntinho para poder evitar maiores problemas. Ok? Ok. Então tá bom, eu vou ficar aqui aberta mais uns 5 minutinhos para receber o nome completo e o número de matrícula de quem quiser enviar, tá bom? Palmas, a gente só vai fazer quem tem microfone. Vou Muito bater palmas para bom. mim. Olha, quantos parabéns, pai, menor. Sim, bastante. Pronto, aí quem quiser sair já fica à vontade também, tá certo? A gente encerrou aqui, tá bom? Ó, tô vendo aqui a da Alice, Otávio, Cícero, Luan, Francisco Davi. Opa, Jesus, olha que lindo, tem um pôster aqui. Rian, Maiara, tô vendo. Legal. Beijo para você, Rian, viu? Pai maneiro é like, beautiful. O Davi da Silva, eu acho, né? Tá aqui na chamada, mas pelo celular ele pediu para eu botar o nome e a matrícula dele. Tá legal, é porque pelo celular é um pouquinho mais difícil de acessar o chat. Mas Alice, tu bota o nome dele completo, por favor. Ah, beleza, Davi. Tá ótimo. Bota teu nome completo e tua matrícula, tá? Tá. João Vitor. Massa. É porque fica escondidinho no celular. Mariana, Laura,
Gustavo. Ah, obrigada, Rian. Eu não vou conseguir agradecer a todo mundo, tá? Então, muito obrigado a todos vocês que estão me dando os parabéns ou falando alguma outra coisa com o intuito de me parabenizar. Muito bom. Matheus está aqui, Danilo, estamos recebendo. Vixe, o Tocantins inteiro para o Fireman? Por que, Fireman? Muita coisa, não sei, mas muito obrigado também. Que legal. Letícia, muito bom. Francisco Davi está aqui. Olha aí, a Ariane. Luciana, dona da UFC, melhor professora. Quem discordar, discorde calado. Olha, é isso mesmo. Pensa uma pessoa animada. Eu nunca vi uma pessoa tão animada na minha vida como a Ariane. Ela é perfeita, gente. Não, ela é muito empolgada. É muito bacana. Oh, o Hipólito. Sim, o Hipólito, meu colega da Biologia e da Mata Branca, né? Ah, massa. Cuidado para não desmaiar, né? Muito bem. É, exatamente. Meu pai está escrevendo alguma coisa aí. Ah, que Tá lindo. digitando. O que é Mata Branca? Mata Branca é a empresa júnior da biologia, né? E na empresa júnior são sempre alunos de graduação do curso daquela empresa júnior atuando, né, sobre o acompanhamento, né, de professores que se oferecem ou que aceitam ser responsáveis pela empresa. Então nós fazemos, né, serviços relacionados à biologia sobre a tutela, sobre o acompanhamento de professores já formados. E aí, no caso da biologia, a nossa empresa júnior, o nome é Mata Branca. Legal, também não sabia não que tinha uma empresa dentro da biologia. Que bacana. Tem. Na verdade, dentro da UFC tem muitas empresas. Tem muitas na engenharia, tem na moda, tem na estatística. Nos sistemas e mídias digitais tem também. Tem, eu não conheço, confesso. Tem, eles Assim, fazem vários projetos para a criação de website, de sim, que jogos. legal, gente. Muito bacana. Porque assim, eu atuava muito na Mata Branca, mas eu não era muito próximo do movimento como um todo, né? Então, assim, eu não conhecia muitas outras AJs. Ah, legal, olha aí, tem até um Instagram. Que joia, bom saber. Sim, tem sim, pode seguir. Quem quiser seguir também, gente. Muito legal o Instagram da Mata Branca. Nossa, legal. Muito bom, gente. Então, pronto, todo mundo já colocou o nome e a matrícula, Acredito né? que sim. Pronto. Aí geralmente tem salgadinho, refrigerante no final, né? Mas aí cada Tem um sim. faz o seu. Sim, eu vou já ver ali se eu consigo comprar para mim comer. Pronto, É para isso. comemorar esse momento. Muito bom. Aí, Fábio, eu vou te mandar um e-mail com algumas informações, tá certo? E a gente fazer os Tá ajustes, bem? tá bom? Tá bom, tá ótimo. Ah, ó, tem um que vai fazer brigadeiro aí. Que delícia. Pois então, gente, tudo de bom para vocês, viu? Fiquem em paz, fiquem em casa, com muita saúde, né? Para a gente passar esse momento de pandemia e não vir mais, se Deus quiser. E é isso, gente. Tá, muito obrigada. Parabéns para o Feynman, né? Que ele é que fez a força bruta. Ah, sim, a gente ajuda. Eu adorei conhecer essa família, Faima, muito legal. Apesar de não ver o rostinho das pessoas, né? Mas a gente sente o calor humano também, muito bom. Com certeza, demais. É por isso que você é essa pessoa linda. Obrigado, professor. Oh, a avó Santinha assistiu.
Oh, que lindo. Foi, assistiu, sim. Ah, eu acho, Vanisa, que seria de nós professores se não fossem os alunos, né? A gente precisa muito valorizar essa parceria, porque é quem é realmente o nosso parceiro, né? Roseli, é o nome da sua avó? Não, Roseli é a mulher do meu pai, ela é bióloga também, ela é professora da URCA, Ah, pronto. Ah, que na regional do bacana. Cariri. Muito bom. Todo mundo da União. O quê, meu Deus? Flasco? Ok. Ok, eu também não sei o que é flácido, mas tudo bem. Olha, pesquisadora top, show de bola, muito bom. Muito bem. Oh, tá com vergonha, Fábio. Muito bem. Pronto, meus queridos. Eu vou precisar fechar a sala agora, tá certo? Fiquem todos em paz e tudo de bom, viu, Fábio? Para você Tá também. bom, professora, muito obrigado. A senhora também. Parabéns mais uma vez. Neste momento, você é a única pessoa na conferência.